Oportunidades acabou pecando a última bola. As lições de jogo talvez é definir na hora certa e também atenção até o final? Boa tarde. É um jogo grande, né? A gente, se no campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista, os jogos são definidos nos detalhes, contra os grandes mais ainda, né? A gente enfrentou uma grande equipe, uma equipe grande, acho que teve uma postura boa, né? Às vezes, obviamente, de se fechar um pouquinho mais, aproveitar os contra-ataques. Tivemos aí duas grandes chances, né? Mas no final, né, às vezes você é premiado num jogo desse, às vezes vem um castigo. Meu cumprimento aos atletas que cumpriram muito bem a proposta. Infelizmente nós não conseguimos sair na frente e acabamos sendo castigados aí no final do jogo. Taticamente a sua equipe foi mais consistente, né? Pelo menos 75 minutos durante a partida, e toma um gol no finalzinho. Como assimilar esse aspecto no vestiário para uma equipe que tem a segunda melhor campanha até então dentro do Campeonato Paulista? Olha, como você falou, grande parte do jogo a gente fez um excelente trabalho, se não o jogo todo, né? Acabou tendo numa bola parada, a gente entender, né, que essas coisas acontecem, não como muitas coisas vêm dando certo, a gente não agora questionar tudo, né? A gente teve uma excelente vitória lá em Bragança, né? Hoje um bom jogo, talvez até melhor do que lá em Bragança, de desempenho nosso, mas acabou tomando o gol no final. A gente ter sabedoria, né, para analisar isso, não questionar tudo, levantar a moral dos atletas que se dedicaram muito e a gente seguir, né? Foi a metade aí da primeira fase e a gente tem muita coisa ainda para conquistar no campeonato. Até em cima disso, já foi metade do campeonato. O campeonato do Santo André é buscar uma vaga para a próxima fase ou beliscar a melhor campanha? Olha, a gente precisa primeiro, né, ter uma etapa aí de 12 pontos, né? A gente ainda precisa de 2 pontos para não ter nada. A gente mantém os pés no chão, não é pensar pequeno, não é não ter ambição, mas a gente ainda briga com 8, 9 equipes ali né, que sonham chegar nesses 12 pontos. Então a gente tem que ter pés no chão, né, conquistar, fazer valer, conquistar cada ponto dentro do campeonato, para daí sim, né, depois que a gente alcançar essa marca, ver o número de jogos que faltam, o número de pontos a ser disputado e aí sim brigar não pela melhor campanha na primeira fase, mas brigar pela classificação dentro do grupo. Pois Vinícius, um abraço. Com relação ao Martin, tem alguma notícia sobre ele, departamento médico? Como é que está a situação dele? Olha, é um jogador que sentiu no começo, a gente ainda não tem nenhum diagnóstico, e amanhã cedo ele faz a recuperação com a gente, à tarde, se não me engano, já está agendado um exame, e a partir do exame a gente vai ter um diagnóstico concreto aí. Mas eu já ouvi que realmente o jogo era para ter empate, a justiça seria empate, enfim, sobre o Lucas Frigeri, enfim, fala um pouco mais, faz um resumo, por gentileza. Olha, foi um jogo muito disciplinado da nossa parte, muito concentrado, com um empenho absurdo dos atletas, sabendo que num jogo desse tamanho você tem poucas oportunidades e a gente teve um comportamento exemplar, né? A gente sempre quer pontuar, de repente uma vitória dessa contra os grandes que os adversários não esperam, né? São pontos valiosos dentro da competição. A gente sente muito pelo resultado final, mas tem que saber digerir agora essa derrota, mas carregar muitas coisas boas que aconteceram nesse jogo. Exatamente. Aliás, no caminho vindo para cá, para a sala de entrevista da coletiva, uns falam, respeitou demais o São Paulo, né? Mas eles têm que entender que é o Paulistão, é um jogo planejado também, né? Tudo isso se coloca, né, no momento, né, na hora da sua preeleição, enfim. Esse é o Paulistão, é um desafio. É um desafio, né? A gente sempre tem que dificultar ao máximo o jogo para o adversário. E o São Paulo é uma grande equipe, eles fazem fizeram isso contra a Portuguesa, fizeram isso contra o Corinthians em casa, né? Colocaram o Corinthians lá atrás, mas infelizmente hoje o nosso gol não saiu, tivemos duas grandes oportunidades,
e acabamos tomando esse gol no final, né? A gente, quando ganhou, não questionou tudo. Agora a gente tem que ter sabedoria, né, para recuperar bem esses atletas e também não questionar tudo agora. A gente vem fazendo um campeonato muito sólido, equilibrado. Eu acho que essa é o que a gente tem que continuar fazendo, seguindo as nossas convicções, para que a gente volte a pontuar no campeonato. Para finalizar, o Água Santa vai ter que pagar, né, esse pecado aí, né? É Vai ter que pagar a conta, né? uma grande equipe, muito bem treinada. A gente sabe, né? Eles vêm de 2 vitórias, conseguiram um resultado excelente hoje. Assim como foi na estreia, depois lá em Araraquara, contra o Botafogo, mais um jogo dificílimo, um jogo de detalhes, que a gente vai ter que investir muito, né, para vencer esse jogo e seguir firme no campeonato. Vamos que vamos com esse Ramalhão. Um abraço. Um abraço, obrigado. Boa sorte.